Olá, bem-vindo a mais um PitaCast. Hoje, como convidada, temos aqui a estudante de medicina Bianca Lino, que é presidente da Liga Acadêmica de Angiorradiologia do SESMAC. Seja bem-vinda, Bianca, né? Então, Obrigada. prazer estar aqui. Obrigada. Para a gente já começar, já sendo direto, né? Quem é a Bianca Lino além do currículo? Bianca é Bianca, além do currículo, é uma pessoa muito determinada, destemida, arrisco a dizer que eu sou muito corajosa. Enfrentar a correria da vida acadêmica com trabalho, conciliar tudo isso é difícil, só que eu também sou uma pessoa além da minha vida de trabalho como professora e de estudante, que é ser essa pessoa determinada, corajosa e que gosta de viver. Você já chamou a atenção para um detalhe, né? Sua profissão, né? Professora. Você é professora também? Sou professora também. Eu tenho capacitação em administração e gestão escolar, então eu já atuava, como professora particular, há uns 10 anos, foi quando eu comecei. Em seguida eu me capacitei em administração e gestão escolar e a partir daí eu comecei a entrar na parte mais de gestora, da escola, né, com os alunos, de conseguir auxiliar eles. E atualmente também, no ano passado, eu fiz um curso de técnicas e escritas criativas pela PUC e atuo na parte de redação. E como é que foi essa, não sei se mudança, mas essa ida para a área médica, né? Como foi escolher medicina? Nenhuma das 2 eu escolhi, eu realmente fui escolhida, porque desde pequena eu sempre quis fazer medicina, mas quando eu saí da escola, eu acabei indo por outros caminhos, e dentro desses caminhos eu descobri a minha paixão por ensinar. E eu fui realmente escolhida, porque um professor, viu essa minha habilidade que nem eu enxergava e me chamou para ser monitora, e a partir daí as coisas foram fluindo e eu fui realmente, entrando de fato nessa área e acabei deixando um pouquinho de lado os estudos para medicina. Depois de um tempo já adaptada à minha rotina de trabalho, eu volto a estudar de uma maneira mais intensa para medicina e as coisas estão fluindo agora sim com a carga dupla. Mas é como eu disse, eu acredito que eu não escolhi, eu realmente fui escolhida pelas 2 áreas. E já entrando agora no assunto da liga acadêmica, né? Como é que surgiu a Lanjo dentro do SESMAC? Então, a pessoa que fundou a Lanjo é uma amiga pessoal de infância, a Anaísa Pacheco, que Em atualmente que ano ela fundou? ela fundou a Lanjo quando ela ainda era segundo período, ali em meados de 2019. Ela entrou na faculdade, em 2019 e entra na Lanjo, no segundo período, porque a avó dela foi uma paciente do doutor Guilherme, paciente diabética, e ela tinha essa necessidade de estudar um pouco mais sobre a área. Então ela criou essa liga, e a liga fez parte da vida dela durante todo o curso. Atualmente ela é residente de clínica médica, do Arthur Ramos, e ela sempre falou com muito brilho nos olhos sobre a especialidade. E quando a Lanjo foi desativada por questões acadêmicas de quem estava no momento, ela conversou comigo sobre isso e disse: "Eu acho que você deveria ir para a Lanjo". E eu nunca pensei na área vascular, não era a área que eu pensava, assim que eu tinha entrado na faculdade, mas, me surge essa vontade de ter mais contato com a Lanjo pelas experiências que ela teve com os pacientes. Esse olhar mais profundo, esse contato, multidisciplinar que a vascular traz. Então foi a partir daí que eu senti essa necessidade mesmo de ter esse contato maior. E aí, pensando nos estudantes, né? A liga foi criada. Qual é a necessidade real que a liga tem que veio a preencher? Qual é essa dor que o aluno tem que precisa tanto de uma liga? A prática, eu acho que é a número um, porque a gente estuda muito a teoria, principalmente durante o ciclo básico, mas a gente não consegue visualizar isso, tornar palpável o nosso estudo. Então, a Langel, ela traz um pouco dessa ideia da prática, só que ela não deixa a parte teórica de lado, porque acaba que a gente busca se aprofundar um pouco mais naquilo que a gente está vendo. E tem outra questão que eu acho muito importante da Langel, que é a relação médico-paciente. A Lanjo, ela tem ensinado a quem faz parte dela sobre esse contato médico-paciente, a construir realmente o médico que a gente quer ser. Aí, uma outra pergunta também que é importante, que a gente já selecionou aqui. Como é que você explicaria essa área para quem conhece ainda muito pouco? Como é que você explicaria a vascular? Então, a vascular, ela acaba sendo uma área que é pouco compreendida, porque as pessoas têm uma ideia muito restrita.
Só que a vascular, ela vai muito além da gente trazer os conceitos de artérias, de veias, ela é realmente explicar para o cidadão, de uma maneira geral, não só o estudante de medicina ou médico, a sua importância em nutrir o corpo. Então ela vai trazer todo os caminhos que o nosso corpo tem. A vascular, ela vai estar investigando sobre esses caminhos, se os caminhos que os vasos, que o sangue está percorrendo, se tudo isso está correto, se está fluindo bem, para que os nutrientes cheguem a toda a parte do nosso corpo, do começo ao fim. Então a vascular, ela é essa área extensa, que vai atuar nesses caminhos do nosso corpo para que a nutrição chegue até eles. E só para complementar um pouco essa sua resposta, então, a nutrição chega até eles, mas também a gente tem que ter caminhos para Para voltar. voltar, né? Isso. Que aí é um outro sistema, que é o sistema venoso e linfático, que é responsável por isso, né. Então, aí só complementando essa resposta, que acho que é importante Com para todo certeza. mundo entender, então a gente tem esses 3 sistemas, né, o arterial, o venoso e o linfático, em conjunto, deixa o nosso corpo funcionando de forma Funcionando adequada. perfeitamente, levando, trazendo. E a vascular é essa área que vai atuar no corpo como um todo, né. Exatamente, que é uma coisa que a gente enxerga que não é de conhecimento total, né, muita gente enxerga ela como uma coisa muito restrita, mas na verdade é uma das áreas mais importantes, porque sem esse caminho e sem que as coisas, consigam percorrer a ida e a volta, nosso corpo não funciona. O que torna a Lanjo diferente das outras ligas? A Langeo, ela é diferente por conta, eu acredito, da questão desse contato, mais próximo com o paciente, além do que a especialidade fala, sabe. Porque, assim, cada especialidade ela tem uma ideia de consulta. No caso da Langeo, a gente consegue, dentro da consulta com o paciente, dos atendimentos, enxergar além da vascular. A gente, como a vascular, ela é justamente essa área que integra outras áreas, a Langeo, ela é diferente por fazer com que a gente tenha esse olhar muito amplo para o paciente. Então, até quando a gente vai estudar sobre algum determinado assunto, de outras matérias, a gente acaba sempre lembrando da Langeo, porque ela está presente em basicamente todas as especialidades. Então, acho que o diferencial dela é tornar o aluno capaz de conseguir enxergar além de uma única especialidade. E aí, indo para um lado pessoal, né, o que é a presidência da Lanjo citou? Então, ela me ensina sobre muitas coisas, mas a principal é a não abrir mão de novas responsabilidades pelos desafios que elas trazem pra gente, né. Eu já tenho realmente essa dupla jornada entre trabalho e estudo, e já é muito difícil realmente conciliar. E quando eu recebi, o convite, que na verdade não foi um convite, né, foi um chamado, quando a minha amiga entra em contato comigo e chega para dizer: "Olha, eu acho que a Lanjo ela é a sua cara, eu acho que você teria, assim, uma responsabilidade a mais, mas que ia trazer muito crescimento para você". Então a Lanjo, ela me ensina que existem responsabilidades novas na nossa vida que a gente precisa arcar com elas, né, precisa assumir para que a gente consiga crescer. Eu tenho até uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente sempre enxerga um teto, então a gente vê o quão longe esse teto tá, mas quando a gente alcançar ele, ele vira nosso novo chão. Então, eu acho que a Lange, ela me ensinou sobre isso, sobre eu conseguir enxergar, o meu limite e ir ultrapassando ele a cada vez mais. E qual o principal desafio que hoje que a Lanjo tem? É conseguir gerenciar tudo, assim, é conseguir ter uma boa comunicação com os ligantes, ter uma boa comunicação com a diretoria, conseguir enxergar quais são as minhas, funções e quais são as funções dos diretores e quais são as funções dos ligantes. Eu acho que é o maior desafio, conseguir equilibrar tudo isso. Hoje a Lanjo tem quantos membros na diretoria e quantos ligantes? De diretoria, nós temos 8 membros atualmente nesse início de ano, né, quando começou a gente tinha 10, agora a gente está iniciando uma nova jornada com 8, mais ou menos, e com relação aos ligantes a gente tem uma média de 15. Eu vou fazer uma pergunta que na verdade vai ajudar a você responder de forma diferente, né. Tá. O que a Lanjo quer trazer de transformação para os alunos, para esses ligantes? Bom, a transformação principal da Lanjo é fazer com que eles tenham um olhar mais aprofundado sobre o paciente, enxergue ele além do diagnóstico. E como é que você vê o futuro da vascular dentro da medicina? Eu vejo como muito promissor.
porque agora que a gente tem o apoio das novas tecnologias, né, a gente vê aí a inteligência artificial cada vez ampliando a acurácia dos diagnósticos, então eu vejo a vascular como algo promissor, porque a gente vai conseguir trazer determinados tratamentos que antigamente não eram possíveis. E pensando agora na agenda da Lange, né? Quais são os eventos que já estão programados ou estão sendo planejados agora para Nós temos do dia 4 ao dia 9 de maio, a Semana do Pezão, que vai ser feita, junto com o Instituto Fecha Feridas. E nessa semana a gente vai ter desde, campanhas educativas para trazer informação a respeito da diabetes, a respeito do tratamento, para que a população como um todo consiga ter acesso à informação. Mas além disso, também vai estar sendo feito, debridamento de feridas. Então a gente vai ter essa semana para unir a capacidade científica com a capacidade técnica. além da Semana do Pezão, tem mais alguma que está sendo planejada? Então, a gente está tendo planejamentos para os atendimentos dia de sábado no Fecha Feridas, que antigamente ocorriam uma vez ao mês e que agora vão estar ocorrendo semanalmente. Aí no Fecha Feridas que se refere ao Instituto Fecha Feridas. No Instituto Fecha Feridas. Nós temos as práticas na Casa Fecha Feridas, só que a gente está fazendo alguns ajustes com relação ao horário. Então, no momento, a Liga ela vai estar presente no Instituto Fecha Feridas. Indo para uma pergunta, qual o legado que você está querendo deixar na Lange? Eu quero deixar o legado muito também em cima da minha vivência Bianca. Eu quero mostrar para as pessoas que não há nada que a gente não consiga fazer, né? Que a gente realmente consegue ter essa capacidade de adquirir novas responsabilidades e lidar bem com elas. Então, eu quero que a Lange, ela não seja deixada de lado por conta de mudanças na carga horária, que é muito comum, né, dentro das ligas. Infelizmente, a gente sabe que tem uma carga horária para cumprir e que muitas vezes a liga vai sendo, entre aspas, abandonada, né? Então, eu quero deixar como legado que se a gente quiser, a gente consegue construir, permanecer construindo essa liga, mesmo com as adversidades. Então, eu quero deixar o legado de persistência para quem entrar na Lange lembrar de que é possível manter a liga, é possível utilizar ela a nosso favor e conseguir crescer como estudante e como futuro médico. Então, estamos aqui chegando ao final do BitaCast. Como convidada a Bianca Lino, que é a presidente da Lange, e começou a explicar aqui todos esses aspectos que são importantes para a Lange. Gente, você que está interessado, né, pode entrar em contato com o grupo para entender melhor sobre isso. E para a gente chegar ao final, Bianca, qual a mensagem que você daria agora para os estudantes, né? Ou seja, aquele estudante que quer participar da Lange? Bom, para o estudante que quer participar da Lange, o recado que eu deixo é de se prepare, aproveite todas as fases que a faculdade oferece, né? Tudo para a gente vai ter uma determinada importância. Então, desde o ciclo básico, a gente acha que algumas coisas não terão tanta importância, que o importante é só ir para a prática, mas é um conjunto. Então, eu digo para o estudante que está entrando agora que valorize a pesquisa, que valorize o estudo teórico, para que, ao chegar no campo de prática, saiba se portar e com relação ao paciente, saiba ter uma boa relação estudante-paciente agora, para que no futuro tenha uma excelente relação médico-paciente. Então, preparação, desde a preparação científica até a preparação prática. Tá. Agradecer você novamente, Bianca, né? Foi ótima a sua participação, esclarecendo todo esse aspecto da liga, né? Então, para vocês que têm nos assistido, né, que se gostou do BitaCast, deixe um joinha e nos siga com os próximos episódios.